um imperador, uma princesa e um caçador de marajás. Vamos ver como que essa história se mistura. Vamos lá! Olá para você que voltou, eu sou o Gil, estamos aqui no canal A História Criativa do Brasil. A gente vai tentar aqui fazer um apanhado sobre a história do Brasil, se relacionando com a indústria criativa, com a criatividade e com o que o brasileiro produz culturalmente na história deste país. Vamos lá, como é que a gente vai começar hoje? Bom, a gente vai começar falando de um imperador. Que imperador, Gil? Ah, você vai falar do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, ou de quem? Bom, nós vamos começar falando de um imperador francês. Né? Estamos aqui nesse período, hoje é começo, estamos no começo, primeira semana de fevereiro, em breve teremos o Oscar. E quem é que está concorrendo ao Oscar? Um filme que se chama Napoleão. Né? Napoleão Bonaparte. Está concorrendo a tem 3 indicações no Oscar. Mas quem foi Napoleão? Bom, para quem não sabe, Napoleão, né? Ok? Ele foi um francês nascido na ilha da Córcega, né? Conhecido como Corso, Napoleão o Corso. Né? Ele foi um militar, né? Que cresceu rapidamente de patente, principalmente contendo grupos até mesmo dentro da Córcega, né? Participou ativamente na Revolução Francesa, ali, que começa em 1789, né? E apoiou muito o lado dos jacobinos, né? Que foi o grupo que acabou liderando e implementando a Revolução Francesa. Teve uma proximidade muito forte com o irmão do Robespierre, né? E conteve uma certa revolta mesmo dentro da Córcega. Né? Pois bem, por essa proximidade com os jacobinos e com Robespierre, né? Ele acaba sendo preso posteriormente quando ocorre uma retomada, uma revolta por parte dos girondinos, que eram os oponentes aos jacobinos, e acaba sendo preso. Só que olha só, o cara era tão bom militarmente que ele foi chamado pelos girondinos para conter uma revolta monarquista, que queria que voltasse, né, que a França deixasse de ser uma república, né, uma república recente, e voltasse a ser uma monarquia. Pois bem, ele contém e acaba crescendo novamente militarmente e acaba suplantando várias coalizões que tentavam vencer a França em algum momento, e acaba sendo coroado imperador. Que é engraçado, né? Porque o cara combateu a monarquia e acabou se né? Existe inclusive um quadro, se não me engano, no Louvre, em que ele mesmo se coloca a coroa. Isso está retratado inclusive no filme, né? Não é o Papa ou a igreja que coroa ele se autocoroa, né? E ele é o imperador. Pois bem, o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver que esse cara, durante um período, ele invade também Portugal e a Espanha. Né? E aí que vem a nossa história. Né? E a nossa história, na realidade, está muito focada não só nesse período que vai de 1807 a 1808, né? Mas focada também nos anos 90. Tá? O que acontece nos anos 90? Bom, nos 90 agora, né? 1990, não 1890, 1990. Em 1989, a gente tem a nossa primeira eleição direta pós-ditadura militar, né? Porque antes, quem tinha sido eleito anteriormente por voto indireto tinha sido Tancredo Neves, que acabou falecendo e tal, e assume o Sarney. Após o Sarney, a gente tem uma eleição direta, né? O qual foi a primeira eleição, por sinal, primeira vez que eu votei na vida, né? E quem ganha é o Fernando Collor de Mello. Pois bem, Fernando Collor de Mello teve um governo breve, né? Ele acaba em 1992, ele foi empichado, como a gente diz, né? Ele sofreu um impeachment por razão de quê? Bom, 1989 tinha um monte de gente querendo tomar o poder, vamos dizer assim, né? Foram mais de 20 candidatos à presidência.
as oligarquias queriam voltar ao poder, principalmente São Paulo, Rio, Minas Gerais e tal. E o que rola? Ganha um nordestino que era o caçador de marajás, né? Ele fez um grande nome na imprensa brasileira como um cara que estava combatendo a corrupção e tal. Mas o que acontece? Ele desagrada muito justamente a classe social que acaba apostando nele, que é a classe média alta, quando ele confisca as poupanças, né? Só para tu entender, durante um período ali, né, ele confisca todo o dinheiro que está na poupança, as pessoas poderiam sacar o que seria hoje mais ou menos uns 6 mil a 7 mil reais. Acima disso ficou retido por governo. Isso fez com que a classe média enlouquecesse com ele, né? E aí começaram a surgir vários assuntos em que ele aparecia envolvido com corrupção passiva, com peculato e tal, e acaba se formando uma manifestação popular liderada pelos jovens, que hoje até a gente pode talvez pensar que talvez tenham sido um pouco manipulados pela imprensa, né, porque era necessário retirar este cara, né, o Collor, porque ele não estava sendo satisfatório para a classe média dominante, e ele acaba sendo empichado, processado, empichado e sai do governo, né? Mas antes disso, o que acontece? Ele faz, além desse corte na poupança, ele faz vários cortes, ele faz vários novos tributos, ele faz com que se pague IOF por transações dentro da Bolsa de Valores e tal. E dentro dos cortes que ele faz, ele acaba fazendo vários cortes na área do setor cultural. Então, aí que vem a nossa história, né? Até 1990 existia a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, né, que fazia, desde os anos, no começo dos anos 70, 1969, 70, o financiamento e a distribuição de filmes brasileiros, né? Quando é que a Embrafilme surge? Ela surge ali nesse período, 1969, pós-Cinema Novo. A gente vai falar, né, futuramente sobre Cinema Novo, Glauber Rocha e tal, né? Mas com essa eclosão do cinema nacional, né, com o aparecimento do cinema nacional, o Pagador de Promessas, né, que ganhou Palma de Ouro em Cannes e tal, surge essa necessidade de ter uma empresa estatal que financie, fomente e distribua filmes brasileiros. Bom, nos anos 70, só para vocês terem ideia, cerca de 68 milhões de brasileiros iam ao cinema ver filmes nacionais, né? Isso por quê? Porque existia esse fomento e essa distribuição da Embrafilme, né? Com o passar do tempo, a classe artística, uma parte da classe artística começa a ficar descontente com o que era financiado pela Embrafilme, principalmente porque eram filmes muito nacionalistas. A gente estava num período ainda da ditadura, né? E surge a Boca do Lixo, em que a gente vai ver as pornochanchadas ou os filmes um pouco mais eróticos. O que trouxe para o Brasil e para o filme brasileiro uma imagem de que o filme brasileiro era só mulher pelada, gente transando, para não falar um palavrão, tá? Então, assim, criou-se uma imagem um pouco deturpada do cinema brasileiro, e lá em 1990 a Embrafilme acaba acabando, né? Acaba sumindo. Não totalmente, mas acaba deixando de existir. Pois bem, em 1991, Sérgio Rouanet, você já ouviu esse nome? Sérgio Rouanet, um diplomata, escritor, professor, e foi secretário de Cultura do governo Collor, faz uma lei de incentivo que se chama Lei Rouanet, né, que você já deve ter ouvido. O que é a Lei de Incentivo Rouanet? Para tu que não sabe, fica às vezes escutando bobagem lá fora. Existem 3 formas de se financiar um projeto cultural. Uma por patrocínio, né? Que é o fomento particular. Ou tu faz uma vaquinha online, ou empresas que abrem mão, né, de fundo perdido e colocam dinheiro numa produção cultural. O outro é o fomento direto, quando o governo bota o dinheiro na mão de uma empresa cultural e promove um filme, um livro, um espetáculo, ou uma nova casa de teatro ou alguma coisa assim. Tá? Que era o caso da Embrafilme, né? Ela financiava diretamente. E a Lei Rouanet, ela faz o fomento indireto. O que isso quer dizer? Se uma empresa está devendo impostos para o governo, ele pode diretamente, em vez de pagar para o governo e o governo pagar para a produção,
ele paga direto para a produção e presta contas, tá? Isso é importante você saber, tá? A empresa pode, no máximo, investir 3% do seu imposto devido, então não é todo o dinheiro que ele deve, é 3% só, e isso é prestado contas, tá? E é realmente muito rigoroso, né? Dentro do que eu conheço, dentro do que eu já trabalhei dentro da área de indústria criativa, eu sei que é bastante rigoroso. E principalmente rigoroso por quê? Porque a partir de 1993 a gente tem o que a gente chama de a retomada do cinema brasileiro. Tá? Que acontece o quê? Surge a Lei Rouanet, mas em 1993 somente 3 filmes acabam sendo lançados, e um deles se chama Carlota Joaquina, né? Que a gente já vai falar. E com a Carlota Joaquina se viu a possibilidade de fazer mais filmes e ter novos filmes e um novo olhar para o filme brasileiro. Inclusive com essa possibilidade do financiamento da Lei Rouanet. Tá? Mas claro que sempre acontecem abusos e absurdos. Né? Então, com essa possibilidade de financiamento direto com as empresas, os custos começaram a ficar muito altos nas produções, né? E principalmente porque os cineastas e novos cineastas queriam fazer uma produção mais alinhada com a qualidade internacional. Mas algumas disparidades surgem, começa a surgir aquele caso clássico do Chateau, né, do filme Chateau, que demorou muito tempo para ser finalizado por questões de comprovação de gastos, que é o que eu estava falando, tem que ser comprovado, e o Guarani também, que foi uma grande produção que teve problemas. A partir daí foram feitas algumas sintonias finas, né, nesse ajuste de contas, e as coisas acabam ficando mais redondinhas, principalmente com a Lei Rouanet e com o surgimento da Ancine. Né? A Ancine surge, se não me engano, em 2001, se eu estiver errado depois eu arrumo aqui, que acaba fazendo toda essa regulação e regulamentação do mercado audiovisual brasileiro, e que foi um grande negócio. Pois bem, voltamos então a Carlota Joaquina. Em 1993 surge, né, este filme nas salas de cinema, dirigido por Carla Camurati, o filme Carlota Joaquina, né, que conta, e aí a gente volta para o Napoleão, aquele período em que Napoleão invade Portugal e Espanha, e a família real, incentivada pela Inglaterra, vem para a sua colônia e aqui faz do Brasil a sede do governo. Por que a Inglaterra influencia nisso? Primeiro, porque com Napoleão tomando ali a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, há um bloqueio dos portos, né, e a matéria-prima, que principalmente o algodão que saía do Brasil e era exclusivo, existe uma lei, né, existia um acordo de 1640 que determinava que só os portugueses poderiam fazer o transporte e o comércio de produtos que vinham do Brasil, começa a abrir uma brecha, né? Então a família real vem para o Brasil incentivado pela Inglaterra e protegido pela esquadra britânica, né? E é feita a abertura dos portos às nações amigas, que no caso era a Inglaterra. E a Inglaterra acaba lucrando, né, com esse processo de comércio com o Brasil. O que acontece na América Latina também? Bom, como a Espanha estava invadida, o resto da América Latina aproveitou para se decretar sua independência da Espanha e formam outras nações, que foi super interessante para a Inglaterra também, porque era comércio, né, mercado consumidor para elas. No Brasil, o que aconteceu? A família real veio para cá e isso fez com que houvesse uma certa proteção para que não ocorresse a independência. Mas, instigado pela Inglaterra, o povo brasileiro, né, por influência inglesa, em pouco mais de 2 décadas aconteceu a independência do Brasil pelas mãos do Dom Pedro I. Pois bem, voltando ao filme, né, o que acontece? O filme retrata esse período em que a família real chega no Brasil. Então é um filme que chega a ser um pastelão, não vou dizer bem assim, mas é quase uma comédia, é uma farsa, na realidade, é uma reconstrução histórica engraçada, né? Exagerada, é exagerado em tudo, é exagerado na atuação, é exagerado no roteiro, é exagerado na direção de arte, mas que mostra esse período em que a Carlota Joaquina, né, esposa do Dom João VI, que se conheceram ainda
criança, ela era uma menina, né? Vem da Espanha e vem para o Brasil contrariadíssima para esse país quente, cheio de mosquito, cheio dessa gente feia, que ela dizia, né? Com piolho. E ali a gente vê a formação de muita coisa que a gente vê hoje no Brasil, né? Dos privilégios, do puxa-saquismo, dessa tendência do brasileiro querer se retratar e querer ser como o europeu, imitar o que vem lá da corte, até o momento em que Napoleão, né, acaba saindo da Península Ibérica, acaba saindo de Portugal, e por uma vontade do povo português, a família real acaba voltando e a Carlota Joaquina vai embora, né? Inclusive com aquela cena clássica que diz a história que ela bate os sapatinhos e diz: desta terra eu não quero nem o polvo, né? Dessa terra eu não quero nem o pó, né? Ela não queria nada daqui e foi embora, morreu depois lá confinada no Palácio de Queluz, no mesmo lugar onde morreu Dom Pedro I e tal. E aí a gente acaba conhecendo essa ótima história da Carlota Joaquina pelas mãos de Carla Camurati. O filme foi importante e é um marco da retomada do cinema brasileiro. Então, depois de vir caindo a audiência e as produções nos anos 80, e durante os anos 80, principalmente quem fez as grandes produções foram os Trapalhões, eram as maiores bilheterias, e aí a Xuxa e tal, a gente tem essa retomada do cinema brasileiro. Né? A gente tem uma nova forma de fomento, a gente tem a Ancine, né? a agência reguladora, e a gente vai ver até 2002, mais ou menos, o surgimento de grandes clássicos, inclusive com essa qualidade, né, que se buscou para a qualidade do cinema brasileiro, que fez com que O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil fossem indicados ao Oscar, né, de melhor filme estrangeiro. Posteriormente, a gente tem, fechando esse período, o Cidade de Deus, que para mim é um dos melhores filmes nacionais, e que concorreu posteriormente a 4 Oscars, né? Não ganhou nenhum, mas é uma grande indicação, né, de 4 Oscars. Então, para você que não sabia um pouquinho da história do Napoleão, como que ele influenciou o nosso cinema, tá aí. Vamos lá. Muito obrigado. Não esquece, ó, pam, pam, e a gente se fala no próximo episódio.